Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como se prepara um exército invencível? Vamos tomar o caso de Davi, que foi colocado por Deus na posição de rei, depois de um longo processo em que ele começou lá do zero, lá de baixo. Ele começou do zero, lá de baixo, e foi sendo trabalhado pelo Senhor até chegar à posição em que ele chegou de rei. Mas antes de ser rei do país inteiro, um país arrasado, fracassado, é verdade, ele foi rei em Judá, de uma só tribo, mas antes ele foi um reizinho de uma cidade, ele foi o chefe, o líder de uma cidade, mas antes de ser o líder de uma cidade, ele foi chefe de um grupo de famintos de 400 homens. E antes disso ele andou sozinho, fugindo, buscando satisfazer o apetite para sobreviver. Então ele passou por todos esses ciclos, foi provado e aprovado pelo Senhor até que chegou a ser rei. Quando chegou a ser rei, tinha pela frente ainda muita coisa para ser feita. E então Davi é citado na Bíblia como um exemplo de alguém que nunca perdeu uma batalha sequer. Ele foi preparado pelo Senhor para aquela posição. E é citado na Bíblia como um exemplo para nós, exemplo esse que devemos procurar seguir pela fidelidade e lealdade, apesar das nossas falhas, mas amando a Deus de todo o coração acima de tudo. Davi, então, é um exemplo. Nós temos o capítulo 11 de 1 Crônicas, que fala dos valentes de Davi e cita nominalmente cada um dos 30. Só que o grupo de 30 virou, na verdade, 37, porque um se destacava que era tão valente que foi destacado do grupo, e mais um, 33, e mais 3, e ainda um que se destacou mais que todos os outros. Então, Davi queria fazer um grupo de 30 e não conseguiu selecionar só 30. Ele teve que incluir 37. O texto diz que Davi ia crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Naquela época, exército era muito importante. Não havia um governo mundial, não havia uma ordem mundial, não havia organizações de países. Cada país estava livre para fazer o que bem quisesse pela força. Exércitos, então, eram muito importantes para cada país. Para um país sobreviver, tinha que ter um exército, no mínimo, para se defender. Davi não tinha desejos expansionistas. Ele não desejava formar um grande império, conquistar outros países. Ele ficou quieto no lugar dele. Apenas venceu todos os vizinhos em volta que ficaram subjugados a ele, pagavam tributo. Mas Davi não incorporou esses países a Israel. Eles continuaram na identidade deles, Edom, Moabe, Amon, etc, etc. Os países vizinhos todos ficaram subjugados a Davi, mas mantendo a sua identidade. E, posteriormente, eles se tornaram independentes de Israel. Davi não quis incorporar esses outros países. Ele manteve Israel, só Israel, o Eretz Israel, mas era só Israel. E Davi, então, entendeu que isso era de Deus. Ele não tinha desejos expansionistas, não tinha vontade de conquistar país nenhum.
o que ele conquistou de guerra foi porque a guerra veio contra ele, não porque ele foi lá conquistar país, não havia isso nele. Mas ele queria um Israel para Deus. E para isso ele precisava ter um exército muito bem preparado para se defender. Naquela época, nenhum país do mundo ousou ir contra Israel porque seria derrotado com toda certeza. Davi formou um exército invencível. No capítulo 11 de Crônicas, aqui está talvez a base do exército de Davi. Ele destacou os mais valentes. Aparentemente não havia dinheiro envolvido nisso. Os mais valentes não receberiam um salário maior do que os outros, ou teriam destaque com casas e fortuna, nada disso. Apenas a menção, o nome, isso bastava para destacar um valente. Ter o nome incluído na lista dos mais valentes, os 30 valentes de Davi. Isso era de uma honra invejável. E de vez em quando a menção a alguém, por exemplo, o Abisai, que era sobrinho de Davi, mais nobre do que os 30 e era a cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 ele não chegou. Interessante, o Abisai foi mais nobre do que os 30, mas aos 3 primeiros ele não chegou. Isso era significativo. Talvez uma tristeza, que ele gostaria de ser o mais, mas ele era um valente suficiente. Essa ideia, eu acredito que estava na cabeça de todos eles. Cada um dos 30 queria ser mais do que os outros. Cada um mais valente pelo seu líder, valentes de Davi, não valentes de Deus. Não eram valentes de Deus, claro que eles eram de Deus, mas valentes por Davi. Essa ideia está muito mal arraigada nos arraiais evangélicos. Valente pelo seu líder, alguém que é um discípulo, que ama o seu líder, dá a vida pelo seu líder, se gasta, faz tudo que é possível pelo seu líder para que o seu líder seja vitorioso. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, nos diz: orem por mim, ó Efésios, para que eu tenha mais ousadia e intrepidez para anunciar o evangelho. Para que Davi tivesse ousadia, os valentes tinham que ser ousados e fiéis para com ele. Eles faziam parte da guarda pessoal. Davi tinha uma guarda pessoal, talvez de 600 homens por cada vez. Ao todo devia ter cerca de 3.000, cuja finalidade era exclusivamente cercar Davi e protegê-lo de qualquer possível ataque que viesse. Não era o exército, era uma guarda pessoal. Davi investiu nisto, em uma guarda pessoal, e isso era muito importante para ele. Agora, no capítulo 12 de 1 Crônicas, vem então o exército, a formação de um exército. São estes os que vieram a Davi, eram dos valentes que o ajudavam na guerra, eram valentes exímios em arremessar pedras com fundas, atirar flechas com arco, e eram isso e aquilo, da tribo de Benjamim, da tribo tal, e dos gaditas também se passaram para Davi, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Segundo o texto, eles vieram a partir de Ziclag, quando Davi já tinha uma base do exército formada. E então o exército foi só crescendo. O número atingiu lá as cifras astronômicas, passava de 1 milhão. Mas Deus nunca quis que Davi se gabasse do número. Pelo contrário, o número era uma armadilha para fazer Davi confiar nos exércitos e não em Deus. Esse exército quase nunca foi necessário mobilizar o exército todo
nunca foi necessário para Davi. A maior parte das guerras ele venceu somente com os valentes, um grupo menor, pequeno, e isto era a base da vitória de Davi. E isto trazido para os nossos dias. Nós estamos na época do Novo Testamento e não estamos para fazer guerras físicas, nem atirar e matar ninguém. A nossa guerra é espiritual, para ganhar almas. E nisso eu vejo a igreja muito fraca. Para começar, em número, a igreja evangélica no mundo inteiro está andando para trás. O número não está aumentando, pelo contrário, está diminuindo bastante. Nos Estados Unidos, estima-se que os assistentes de igrejas reduziram-se à metade durante a pandemia. Todas as denominações estão vendo seus números diminuírem. No Brasil também não é diferente. As igrejas não estão crescendo, estão diminuindo em número. A maior parte dos crentes não consegue ganhar ninguém. É triste isto, mas Deus continua sendo o mesmo Deus de Davi e o Deus do início do Evangelho. Ele nos quer evangelizando e fazendo discípulos. Se nós queremos ter irmãos valentes ao nosso lado, para começar nós temos que ser valentes. Como eu vou demonstrar exemplo para alguém, o exemplo que eu não tenho? Eu, como pastor, para começar, recebo um alto salário da igreja, vou morar numa mansão, carrão, eu vou viver no luxo. Que exemplo eu vou dar de dedicação ao Evangelho para meus irmãos que me seguirem? Isso não vai ser exemplo, mas infelizmente isso está acontecendo. Então, que fidelidade eu poderia esperar se eu vivesse uma vida nababesca? Fidelidade dos irmãos, os irmãos sabendo disso, eu vou contribuir, eu vou lutar, eu vou dar a minha vida para o meu pastor se refestelar no luxo, nas bebidas, no pecado, na glutonaria. Não, o Evangelho não é isto. Davi descia aos seus valentes, ele estava junto deles, era um com eles, era valente. Bem, o segundo ponto é o seguinte: por que 30? Davi tinha um exército de mais de 1 milhão. Por que 30 eram importantes? Os 30 eram a base do exército de Davi. Os discípulos fiéis e verdadeiros. Jesus fez 12 discípulos, teve milhares de pessoas que o acompanharam durante todo o seu curto ministério de 3 anos, mas a base do seu trabalho foram os 12 que ele discipulou, e desses 12, os outros 70, e no dia de Pentecostes havia 120, um número relativamente pequeno. Jesus se dedicou aos valentes, esses sim ganharam outros. Então a recomendação que eu deixo para qualquer um é a seguinte: meu irmão, você quer fazer alguma obra significativa para Deus? Comece ganhando uma pessoa, mas ganhando direito para Jesus, amando e mostrando o caminho da verdade, e que essa pessoa seja obediente e seguidora do caminho da verdade. Uma pessoa, isso é a chave, o segredo. Depois de uma, a segunda, a terceira, a quarta. Concentre-se em poucas pessoas que sejam fiéis. Isso é a base, o segredo do exército de Davi, do ministério de Jesus e de Paulo e de todos que foram usados pelo Senhor. Não pense que fazer a obra de Deus é dar show e se apresentar para um monte de gente. Você vai ter que viver, conviver, se dedicar a poucos e fazer desses poucos valentes como você é para com eles. Isso é o que Deus está querendo para cada um de nós. É o exemplo de Jesus, de Paulo, a ordem de Jesus para nós em fazer discípulos. Concentrar-se em poucos. Quem faz discípulos sempre vai ter quem o ajude em momentos difíceis, e nós vamos passar por momentos difíceis. Davi passou, nós vamos passar também. Mas quando nós fazemos discípulos, os discípulos estão conosco para o que der e vier. Isso é a base de um exército invencível. É assim que Deus quer que o Evangelho avance. E hoje
tem aí um grande desafio, a tal de pandemia que ameaça paralisar a igreja. Na verdade, está sendo um teste para quem é verdadeiro discípulo e quem é apenas crente de igreja. A diferença vai ficar muito clara daqui para frente. Deus está provando quem é discípulo verdadeiro. Você é discípulo, é discípula, você está ligada, fiel ao seu líder. Você está, haja o que houver, fiel e acompanhando e leal para seguir e continuar avançando, mesmo que a situação piore no mundo, e vai piorar. Você está nessa disposição de ser fiel, haja o que houver. Pense nisto, analise essa situação e veja se você está assim para com o seu líder, para com a sua líder.